Olá, pessoal. Muito boa noite, tarde, noite, né? A todos e a todas. É um prazer estar aqui presente e ainda aqui online, mas estar com vocês e, e recebê-los, né? Nessa nossa aula especial aqui. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, especialmente aos meus alunos, meus ex-alunos, aos colegas de mestrado, aos meus orientandos, minhas orientandas, a Maiara, está aí, ela já está no nível de mestrado, já iniciamos, a Maiara iniciou lá um trabalho comigo há muito tempo de pesquisa, de graduação, foi aluna, hoje já foi aí até laureada na graduação, hoje faz uma pesquisa de mestrado importante em direitos humanos, né? Prazer recebê-la. O Murilo, que hoje é o nosso monitor de uma das disciplinas da UniOeste, os demais alunos que estão aqui presentes, né? Bom, agora são 18 horas, 30 minutos. O pessoal ainda está entrando, né? O pessoal está entrando aí no horário, alguns já mandaram mensagem que pediram alguns minutinhos. Lógico, a gente acaba sempre concedendo e para que ninguém tenha prejuízos, né, em não conhecer e não assistir a aula por inteiro, o bate-papo por inteiro do meu amigo e professor, Dr. Damian, eu vou primeiro, né, tratar um pouco aqui do projeto, um pouquinho da ideia, do que nós estamos aqui hoje, né, o que nós estamos vendo e qual é a nossa perspectiva, né, o que nós vamos tratar hoje, o que nós vamos falar. É um tempo suficiente para os colegas virem, ingressarem, os minutinhos aqui que eu falo, tempo deles virem começarem, porque a maioria já me conhece, né? Então, oficialmente, boa noite, né, a todos e a todas. Nós temos hoje um objetivo grande, pessoal, de trazer uma discussão jurídica de qualidade, a nível, inclusive, de pesquisa internacional, e hoje as ferramentas internacionais nos possibilitam isso, né? Hoje a internet nos aproxima. E nós temos hoje um projeto muito interessante da UniOeste, que está se ampliando a nível internacional, até com possibilidades posteriores de inclusão em outras universidades internacionais, que é o direito de contemporaneidade, né? O direito de contemporaneidade tenta compreender as perspectivas do direito em uma forma um pouco mais ampla, através, hoje, de um direito compartilhado ou de um direito comparado para a maioria dos alunos e alunas, né? Mas também traz uma perspectiva diferente, por exemplo, sobre os meios de solução de conflito. No Brasil, quando a gente vai falar de solução de litígios, solução de conflitos, ou meios alternativos de solução de conflitos, é muito comum a gente falar isso somente na perspectiva do direito de família, né? Quando tem uma figura do mediador, né, e o mediador tem uma formação pelo tribunal, ele vai tratar isso, mas no mundo todo, essa temática é importante. E a gente vai hoje, né, aqui tratar também desse assunto com o doutor Damião. Como eu disse para vocês, né, ele também é um amigo, né, ele é um colega de profissão, uma pessoa que eu tenho grande respeito, admiração, também tenho grande proximidade, tenho a liberdade de entrar em contato, falar, e ele faz parte hoje do nosso projeto, né? Hoje ele faz parte desse projeto, que é um projeto que busca aí essa ampliação internacional. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Para que a gente seja até mais prático, todo mundo já está aí, nós já temos aí 5 minutos, todo mundo já deve estar se organizando, todo mundo deve estar aí se acalmando, preparando para material anotações, né? Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do nosso amigo, o professor Damian Pizarro, que está lá em Buenos Aires, e aqui já agradecer ele pela sua disponibilidade. Quando a gente foi conversar sobre a possibilidade de uma aula especial com um convidado, o professor me apontou a agenda dele, né? É uma agenda muito cheia de coisas, muito trabalho. Então, ele precisou encontrar um horário que fosse possível para nos atender. E, então, hoje eu agradeço, né? Aqui em nome da nossa amizade, né, doutor Damian, em nome da nossa amizade, a possibilidade de estarmos aqui hoje. E assim, brevemente, pessoal, falando do Ian, então, ele é advogado, né? Ele é advogado,
em Buenos Aires. Ele tem uma atuação importante na cidade de Buenos Aires, porque ele, além de ser advogado, ele tem uma participação importante em diversas universidades, e passou já por diversas universidades. Tem vínculos diretos ou indiretos com diversas universidades. Hoje é um grande nome da Escola Argentina de Negócios, né, um nome expoente dessa universidade, que para nós também é muito importante. Falaremos um dia porque ela é importante para nós, mas um professor que passou por grandes cursos, e ainda tem relações com grandes cursos. Um deles é a Universidade de Buenos Aires, a outra Universidade de Belgrano. Eu, particularmente, tenho um apreço particular pela Universidade de Belgrano, que já conheço, e agora, recentemente, conhecer a Escola Argentina de Negócios também, e é muito bem quista. Devido à pandemia, eu tive uma participação na Escola Argentina de Negócios, não pude viajar, durante da pandemia, tive um evento que eu participei, fui muito bem recebido. Com certeza nós vamos ampliar essa nossa possibilidade de participação. Além de tudo isso, tem uma grande atuação no governo da cidade de Buenos Aires, e eu acho que ele também pode trazer alguma fala relacionada a esse assunto hoje, da sua atuação, de como funcionou a sua atuação, e o que vem aí expressando. Bom, para sermos aqui mais objetivos, então, pessoal, eu vou passar a palavra ao nosso convidado, o senhor Damiano. Seja muito bem-vindo, e posteriormente, ao final, aqueles que quiserem, próximo às 19h30, ficar com os questionamentos, fazerem perguntas e participações, fiquem à vontade mesmo, tá? Não poderia também deixar de destacar a presença dos nossos alunos e alunas pesquisadores do grupo de pesquisa, do TIPOL, que estão aqui presentes, né, marcando presença. São alunos e alunos em início de curso, honesto, tá? Que também vão integrar com alunos já de mestrado, mas que estão iniciando aí, que foram aí selecionadas, dado o perfil de pesquisadores que são, né? Bom, primeiro, você está com a palavra, estou à disposição, e ouvinte. Para os demais, que fiquem à vontade para ligar pelo menos o vídeo, tá? Quem quiser, ligue o vídeo, que eu acho que fica legal. Quem puder, né? As pessoas não podem, não tem telefone, não tem um notebook ou algo adequado, mas quem puder, ligue, porque fica legal, a gente se sente até mais próximo com a câmera ligada, tá bem? Bem, escuta bem? Está escutando? Bem, primeiro, muito obrigado pelo convite. Mais importante que isso, desculpem pela oportunidade. Essa coisa estranha que nós falamos, que pensamos que falamos bem português, mas não é português, é uma coisa estranha, assim que desculpem, mas é o máximo que eu posso fazer agora, falar assim. Bom, é um prazer para mim. Estou vendo a Mayara, com quem já hemos falado muitas vezes, e eu conheci, é uma pessoa brilhante, jurídica e pessoalmente, porque ela sempre está à disposição de tudo, então, muito agradecido. Também agradeço a ela e a Murilo Araki, que são os dois valientes que têm as câmeras encendidas, que isso é tão difícil agora, estar fazendo uma coisa só à vez. Bom, eu estava compartilhando. Vou ensinar que, neste momento, eu tenho uma aula só para mim. Agora está vendo aí também, com duas câmeras, a tecnologia. É a tecnologia, como diz. Bem, então, vou apresentar uma coisa para vocês que eu queria compartilhar e que tem que ver com a ideia, com a temática de hoje, que é a questão da mediação, ou a importância da mediação e a relevância que tem a mediação como uma forma de diálogo, mas saindo da ideia dos tribunais, não? Pensando mais afora dos tribunais, pensando hoje o que moramos em uma sociedade que tem muitos conflitos, que tem muitas coisas que deixam, que tem muitas problemáticas, que os conflitos não são jurídicos somente, e que normalmente temos conflitos sociais, comunitários,
institucionais, barriais, culturais, políticos. Então, a verdade é que nem todo conflito termina em um tribunal, acaba num tribunal, é resolvido num tribunal. Muitos conflitos se resolvem ou se agravam justamente na comunidade. Então, a ideia é começar a falar disso, não é? Um conflito é sempre um problema jurídico. Então, com isso começamos, não, a falar de que temos muitos problemas na cidade, temos muitos problemas que resolver, problemas econômicos, financeiros, disso sabemos muito aqui na Argentina, imagina. Temos muitos problemas políticos, porque as pessoas têm uma identidade, uma ideologia, tem muita polarização, por exemplo, na Argentina, e na sociedade latino-americana também, mas é certo que todos os problemas não podem acabar, não podem ser resolvidos nos tribunais, porque senão os tribunais estariam cheios de problemáticas, e muitas problemáticas que podem ser resolvidas somente com um pouco de diálogo, com um pouco de conversa. E vamos a falar um pouco disso, porque as ferramentas de diálogo não são justamente algumas das ferramentas que o governo, por exemplo, da cidade de Buenos Aires tem. E eu não estou falando de uma cidade pequena talvez porque não tem um grande espaço, tem somente uns 50 quilômetros quadrados, uma coisa assim. Mas tem muitos milhões de pessoas que moram aqui. Quem conhece, se alguma pessoa de vocês conhece a cidade de Buenos Aires, sabe que é uma cidade muito cosmopolita, que tem uma noite muito viva, muito divertida, que tem teatros, que é uma cidade que nunca dorme, que sempre tem pizzerias e heladerias abertas toda noite. Mas isso também tem que ver com problemáticas que podem surgir. Quanto mais vida tem uma cidade, mais conflitos pode ter também. Então, um Estado moderno, um Estado presente, também tem que ter ferramentas de diálogo, não somente coisas para sancionar ou para ir ao litígio, para litigiar. Então, eu gostava da ideia de falar, o primeiro, uma coisa que vocês já conhecem, não? O que é a mediação? Obviamente, uma mediação é um método autocompositivo, de participação voluntária das partes, de construção de soluções, de facilitação do diálogo, e tem objetivos, uma redução da judicialização, de pacificação social, de sustentabilidade dos acordos e escuta ativa e confiança. Mas na Argentina, a situação é assim. Diante dos estudos, ou diante a carreira de direito, muitas vezes escutamos da existência dos métodos alternativos para a solução de conflitos, mas o certo é que a mediação, conciliação, negociação, arbitragem, são mecanismos que muitas vezes são simplesmente reconhecidos na teoria, porque a prática é bem diferente. Então, com o passar dos anos, economistas, por exemplo, fizeram estudos do custo econômico que é ter um júdice, a diferença de mediação ou mecanismos alternativos. E chegaram às conclusões de que, justamente, os juízes são muito mais caros, muito mais custosos para todas as partes, não somente para o Estado, para o quem perde, sino também para as pessoas que ganham, poderiam ganhar mais, se, por exemplo, acedem a métodos autocompositivos ou contaram com a vontade das partes para a solução dos conflitos. Existem conflitos e existem coisas que não têm a possibilidade de fazer uma mediação, e eu estou de acordo com isso, porque a lei justamente, por exemplo, a lei de mediação na Argentina, a lei 26.000
579 estabelece justamente quais são os roles do mediador, por exemplo, para facilitar o diálogo, os objetivos da desjudicialização, a cultura do acordo, a facilitação de soluções, mas também existem matérias ou questões ou situações que não podem ser mediadas pela naturalidade do delito, pela naturalidade da situação, ou também porque as partes estão muito longe de aceder a um espaço de solução. Então, a lei diz, as partes podem ou devem assistir a um espaço de solução de controvérsias, mas se isso acaba sem acordo, pode sair e pode chegar a uma judicialização. Compreende? Mas nossos temas na Argentina, e normalmente tem todos os processos judiciais modernos, têm as mesmas coisas, não? Mediação, conciliação, negociação, arbitragem e facilitação comunitária. Depois vamos falar disso da facilitação comunitária, que é uma construção coletiva de consensos, e um pouco Rodrigo falou disso. Por isso eu estou falando hoje da mediação, do diálogo comunitário e a construção de consensos como uma experiência de Buenos Aires. Eu sou assessor de diálogo, que é uma coisa um pouco estranha, porque também é assessora para que as pessoas possam falar. E é certo que é um pouco assim. Nós temos uma função bem interessante, mas não sei se é bem apreciada, mas é muito, muito boa para nós, porque os resultados são muito bons. Depois eu vou contar disso. Não, eu sou um pouco ansioso, não quero falar disso ainda. Esperem. Mas é certo que a Argentina tem uma cultura da mediação. A mediação prejudicial é obrigatória e tem esses objetivos e também a possibilidade que eu falei da mediação comunitária, de processos que são bem participativos e que precisam da construção das pessoas como espaços de cocriação para resolver pacificamente os conflitos. Bem, mas tudo isso, teoricamente, é bom, mas na prática é bem difícil, porque as pessoas não sempre têm, ou não sempre querem ter uma solução pacífica. Sim, muitas vezes tem rancores, tem enfados, tem enojos, estão bravos. Então, por exemplo, num processo de divórcio, as pessoas não precisam assistir a um espaço de mediação, porque os divórcios normalmente não são espaços de soluções rápidas. Algumas vezes, outras não. Mas se as temáticas que estão vinculadas com um processo de divórcio, como pode ser a divisão de bens, essas coisas, ou alimentos para as crianças, então, aí se precisa passar, ter um espaço de mediação obrigatória. Então, acho que a lei dá decimos nossos, um empurrão, não? Dá uma ajuda, talvez mediante uma obrigação, mas principalmente porque tem a deixar clara, a deixar à luz que a Argentina tem uma tradição forte da judicialização, mas ao mesmo tempo, com o passo dos anos, desenvolveu mecanismos que são importantes para resoluções alternativas. A mediação privada e a mediação comunitária são bem diferentes, claro, não? Porque a lógica da mediação é que uma pessoa, ou as pessoas que estão no conflito podem sair do expediente judicial e justamente tentar ingressar a uma solução, não? E justamente as soluções que nós temos nos tribunais, nossos processos de mediação, justamente, por exemplo, na cidade de Buenos Aires, nós temos bairros, não? E os bairros compõem comunas. Sim? Então, nós temos uma descentralização do poder em unidades mais pequenas, sim? Na cidade de Buenos Aires, que é uma cidade pequena, sim, em tamanho, mas não é pequena na quantidade.
Então, para ajudar justamente o que tem a ver com a democracia e a representatividade e demais, a cidade de Buenos Aires é a única cidade do país que tem um formato de comunas, e as comunas estão divididas em barrios. Então, se eu tenho uma problemática que é barrial, que é, que é muito pequena, para ir a um tribunal, longe da minha casa, eu posso resolver na comuna, fazendo uma citação a outra pessoa, ou uma empresa que, por exemplo, está fazendo, não sei, barulho das noites. Então, eu posso fazer uma mediação comunitária mais pequena, mas não tem que ter um conflito muito mais grande. É uma mediação comunitária, é uma coisa... porque, justamente, não todos os processos ou não todos os conflitos justamente precisam ser processos judiciais, né? Também pode ser resoluções com uma pequena participação do Estado, com uma pequena burocracia, com uma pequena participação por exemplo, com custos, se tem que fazer uma notificação, mas as notificações são por correio eletrônico, então não tem muito problema. Então, questões que têm a ver com questões barriales, com questões de gestão pública, com políticas públicas, questões que estão vinculadas com a convivência urbana, conflitos da sociedade, na participação da cidade, também são questões que precisam uma escuta ativa, um diálogo de diferentes setores, para justamente prevenir que esses conflitos vayam engrandecendo, não sei como dizer, acrescentando. Nós falamos sempre de escalada, não sei como dizes, escadas, quando um quer que não escale o conflito. Não sei se tem uma tradução em português semelhante, mas é a mesma coisa. Ok, então nós dizemos para que não escale o conflito, ¿sí? Entendemos que hay que resolverlo en esta instancia. Entonces, cuando el conflicto es más pequeño, nosotros tentamos que a situación no sea más grave, no sea mais conflituosa e, principalmente, não comece a escalar, não comece a somar mais pessoas, não? Quando uma pessoa está enojada, está brava, a primeira que diz, mira o que passou, em sério, passou isso? Então já tem 2, já tem 3. O diálogo não ha fugido, não ha circulado da maneira correta, e isso faz que as pessoas tenham justamente um motivo mais para estar mais bravas. E a verdade é que precisamos que a situação seja bem diferente. Então, o papel do Estado, sim, pode virar. Não é um Estado sancionador, não é um Estado que tenta justamente ou somente participar sancionando as pessoas ou imponendo a lei ou imponendo castigo, senão talvez, a vezes, o Estado pode cumprir um rol do Estado facilitador. O Estado não é apenas quem regula, senão também pode ser um Estado que pode escutar, que pode aproximar as partes, que pode aproximar setores, que pode tentar reduzir a hostilidade, facilitar consenso, gerar confiança nas pessoas, e a vezes se precisa fechar os problemas, impondo uma solução que seja o que considere mais pacífica ou mais juridicamente aceitável. Então, o Estado tem ferramentas diferentes, o Estado facilitador, não todos os Estados, não, mas bem, os Estados que têm a oportunidade de fazer, como o Estado facilitador, tem, por exemplo, mesas de diálogo, tem espaços de escuta cidadã, mesas ou espaços de cocriação, mediação comunitária, participação pública, e tem audiências públicas que justamente pode ser de utilidade para as pessoas. Por exemplo, eu estou trabalhando no governo da cidade de Buenos Aires, que tem vários espaços de participação cidadã, que tem vários espaços de diálogo, que tem espaços abertos que você sabe que pode ir e fazer uma consulta pública.
está muito vinculado com umas leis de acesso à informação pública, a integridade, a ética. São estados abertos. Então, o governo da cidade, particularmente, tem um compromisso de muitos anos no que é a Aliança for Integrity e o que é também o OCP, não? Que é Open Government. Então, tem que ver com isso, tem que ver com governança. Sim? Uma forma de governar é ter uma decisão política, neste caso, de reduzir os conflitos mediante a facilitação de soluções, mediante não impor uma sanção, senão muitas vezes dar um espaço para mesas de diálogo, para participação pública, para participação cidadã. Então, o que eu posso dizer também de experiências concretas, não? Bom, experiência de dialogando em Buenos Aires, são espaços de diálogo e construção coletiva. Se tem aproximações, por exemplo, de governo à sociedade, gerar participação, prevenir conflitos, a construção de políticas públicas com legitimidade social, porque justamente antes de fazer um ponte novo ou cambiar o sentido da rua, justamente a melhor forma de fazer uma política pública é obtendo um consenso social, uma legitimidade antes de que existam conflitos, antes de que tenham problemáticas. Se entende bem o que estou dizendo, Rodrigo, Mayara, os demais? Sim? Ok. Então, mais allá dos objetivos, temos diferentes metodologias, muitas eu estive falando até agora, por exemplo, que a escuta ativa, os diálogos multissectoriais, um trabalho colaborativo. Temos muitas mesas de trabalhos de cocriação, tanto portas afora como portas dentro do governo. Temos muitos encontros de redes de trabalho para chegar justamente a soluções que sejam soluções mais abarcativas, para que o governo não tenha perda de recursos, mas bem de tentar soluções que sejam comuns a distintos setores. Então, temos reuniões com o setor privado, mas também com o terceiro setor, ou que sejam sociedade civil. Temos também com grandes empresas, mas também temos com empresas mais pequenas. Temos reuniões com outros governos, temos reuniões com pessoas que, por exemplo, pessoas maiores. Então, isso vai fazer, por exemplo, que tanto exista mais inclusão laboral, por exemplo, de pessoas maiores, o que foi esse encontro, que eu estou mostrando uma foto, que é bem longe, porque temos muitas pessoas, aproximadamente 150 pessoas em 4 eventos, de mais de 100 pessoas assistiram dizendo: eu quero trabalhar, eu não quero sair do mercado laboral. E são pessoas que têm mais de 50, mais de 60, mais de 70, mais de 80 anos, né? E certamente não é que o governo tem a obrigação de conseguir trabalho para elas, mas o governo, o que pode ter são políticas, por exemplo, uma extensão impositiva, uma melhora impositiva para as empresas que contratam pessoas maiores, ou talvez fazendo capacitações para essas pessoas para um ingresso laboral, por exemplo, em coisas mais tecnológicas, ou utilização do celular, ou mesmo fazer um currículo vitae em LinkedIn. Mas não é somente coisas para jovens. Também falamos com juventude e participação cidadã, também falamos de ludopatia digital e a problemática dos consumos, justamente problemáticos para idades mais pequenas, mas também tem pessoas maiores, pessoas grandes, pessoas de maior idade, velhos, como eu, que podemos cair em consumo problemático de ludopatia ou outros jogos digitais ou não digitais. Então, a migração, multiculturalidade, que a cidade de Buenos Aires tem muito, acesso à justiça tem muitas problemáticas, porque cada vez as pessoas reconhecem mais conflitos.
ou são reconhecidos mais conflitos, mais direitos. Então, a cidade tem muitas pessoas, tem uma grande multiculturalidade, também tem problemáticas que são próprias e também importamos problemáticas, então precisamos dar acesso à justiça a todas essas pessoas. E a convivência, não? E que tudo isso, tudo o que falamos antes, faz um caldo de cultivo, não sei se vocês têm essa mesma expressão, mas caldo de cultivo que as pessoas estão bravas, ou não têm trabalho, ou entendem que não têm acesso à justiça, ou que seus direitos não estão sendo reconhecidos. Então, isso também vai alimentando problemáticas muito variadas e vai gerando problemáticas da convivência. Então, ferramentas. Um pouco falamos disso, a intenção de a reformulação, estou mostrando uma imagem de que, mediante a pandemia, durante os meses, anos de pandemia aqui na Argentina, também compartilhamos, fizemos mesas de diálogo, porque a intenção do governo da cidade era não deixar que as pessoas tiveram mais problemas que ninguém pode escutar. Então, fizemos mesas de diálogo muito, muito caudaladas de pessoas, com muitas pessoas que estavam na casa e que queriam participar dos espaços para reduzir conflitos, para reformular problemáticas que tinham interesses que não estavam sendo escutados ou precisavam justamente reduzir hostilidades, não sei, nos prédios. Então, entendimos que teríamos que fazer também uma forma de falar por Zoom, por Meet, o que seja, para que pessoas também entenderam que existiam também ferramentas em tempos da pandemia, e o Estado presente, não o Estado aberto, o que estamos falando hoje, precisava também conectar as pessoas e talvez trabalhar em matérias, em questões que não estavam nos meios, não estavam nas médias de meios públicos, meios de difusão. Também existem problemáticas que estão fora disso. Então, o governo escutou também isso e recebeu pedidos de mesas de diálogo e demais. E isso também é governo aberto, e também é resolver coisas, e também é governança. Aqui traz para vocês um caso hipotético, um conflito entre moradores, por exemplo, de um uso de espaço público, que pode ser uma praça, que pode ser um espaço comum no prédio, que pode ser um bairro fechado, né? Não sei, tem um problema de uso de espaço público, que tem muito barulho, que está muito ruído, que tem muita música, que jogam futebol ou basquetebol até muito tarde. E isso, ou que, por exemplo, tem problemáticas de jovens que estão apostando apostas online na escola, né? Então, isso normalmente tentamos resolver com uma normativa, e as pessoas dizem, o governo tem que fazer algo, o governo tem que fazer uma lei para isso, tem que chamar a polícia, tem que, não sei, fazer uma proibição. Mas também aqui, não estou dizendo que não precisa uma lei, mas a lei não vai resolver as coisas de uma maneira tão prática, de uma maneira tão imediata. Precisamos também espaços de mediação, de participação comunitária, de construção coletiva, de diálogo, sim, que é o que estamos dizendo agora, que sinceramente funciona muito bem, porque as pessoas consideram que suas palavras foram ouvidas, que foram escutadas, que puderam compartilhar uma solução, que puderam chegar a uma solução. E aqui vou tentar falar em portunhol, o mesmo que eu penso em espanhol, mas a solução que nós encontramos quando nós participamos da reunião, do espaço, é uma solução que é muito mais próxima, que é muito melhor, que é uma solução impostada, que é uma solução que é enviada, como, por exemplo, pelos maestros, pelos acadêmicos, não? Estamos nós aqui sentados falando, e não é assim. Uma solução tem que vir da mesma pessoas, da mesma
da mesma participação. Então, por isso, para nós, a mediação e a democracia participativa tem que ver com confiança institucional, legitimidade, participação da cidadã ou cidadã, cultura democrática e convivência social. Obviamente, a reflexão final é que a paz social não é construída, não se constrói apenas com sentenças, precisamos todos os elementos que nós falamos, construir consensos também é uma forma de governar, é uma forma de governança, mas precisa da intenção política disso, e com uma intenção política nós estamos somente falando de fazer reuniões. Nenhum governo vai ser um governo bom, um governo eficiente, se somente faz reuniões ou leis, mas precisa uma combinação de pressuposto, precisa prevenir conflitos, dar identidade aos espaços de participação cidadã, e também ser um governo aberto e dar, principalmente, participação às pessoas. Muito obrigado. Espero que vocês tenham desfrutado. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhar, e vou participar deste evento e desta chamada e de outras que vai vir depois, porque o professor Rodrigo falou dos objetivos do projeto, e estou muito interessado em seguir compartilhando com vocês. Assim que aproveito para fazer o convite a todos os que gostem de estar aqui falando e compartilhando um pouco direito e um pouco de outras coisas. Assim, muito obrigado, é verdade. Obrigado, professor Damião, pela sua brilhante exposição aqui, trazendo um ponto de vista diferente. Eu estava esses dias em sala, inclusive, conversando com os alunos que são concluintes, né? E hoje, especificamente, inclusive, sem combinar, nós falamos sobre um tema em comum, que é a escuta ativa, né? A escuta ativa é algo que é importante na mediação, na conciliação, no meio preventivo de solução do conflito, né? E tem uma peculiaridade que existe aqui no modelo internacional, principalmente no modelo argentino, que é o órgão público. Isso não existe em qualquer outro lugar aqui no Brasil. Isso não tem. Existe aqui o órgão público, né, se apresentando enquanto interessado a solução dessa problemática, a solução desse problema, né? E isso é uma novidade de uma solução jurídica a esse caso, né? Essa apresentação de uma preocupação e solucionar a situação, solucionar a complexidade. No Brasil, nós temos essa grande dificuldade em virtude aí da indisponibilidade dos bens públicos, que acabaram influenciando, né, os legisladores, principalmente das autoridades públicas, a possibilidade, por exemplo, de não permitir que se possa negociar isso, né? E quando eu digo negociar, nós estamos nos tornando indisponível, né? A cidade de Buenos Aires, eu já visito ela com frequência, e quase todos os anos, inclusive essa semana, talvez em viagem, alguma coisa nova, verdade? Mas eu sempre percebi que a cidade é uma cidade que está sempre à frente do seu tempo, né? E talvez os problemas de uma grande cidade, veja, 50 quilômetros, né, de distância para a complexidade de pessoas que ali residem, com certeza é uma cidade com muitos problemas, em virtude, para quem se não conhece, né, em virtude da pressão social e existencial naquele pequeno espaço de terra. Então, ela sempre esteve à frente do seu tempo. Quando eu fui visitar pela primeira vez, foi no ano de 2012. 2012. A primeira vez que lá mexi. E lá em 2012, eu já percebia que já se questionava as questões ambientais e por exemplo, de coleta seletiva nas ruas da cidade de Buenos Aires. Com uma implantação já de espaços para a destinação correta de resíduos sólidos, numa discussão que o Brasil ainda estava muito além, que nós estávamos ensinando as coisas ainda, e Buenos Aires já era uma cidade verde, já existia essa política, né?
Posteriormente, nós começamos a avançar em outras coisas ambientais, começou a vir o conceito de Smart Cities, cidades inteligentes, cidades resilientes, e Buenos Aires teve uma segunda fase importante, em 2015, que é dos moradores de rua, né? Apareceu no mapa como uma das cidades com os maiores moradores de rua da América Latina. Então, era uma outra problemática, né? E isso também foi avançando. Depois a questão da segurança, segurança das mulheres, isso foi também outra temática, foi avançando. Então, a cidade, ela viveu tudo isso, mas a cidade sempre teve um cuidado, e olha que interessante, o órgão público teve um cuidado de ter um departamento, que é onde o Damião até apresentou foto dele, inclusive, né, que era um departamento de diálogo, onde existia um diálogo, né, entre a comunidade, a prefeitura, né, ou seja, os gestores da cidade de Buenos Aires, e ali pudessem ter essa completude. Então, num direito comparado, perceba, quem quer estudar a perspectiva de mediação ou de cidades, uma perspectiva de direito comparado, utilizar o queixo de Buenos Aires, você consegue apresentar até uma proposta de política pública municipal para o seu município, para a sua prefeitura. Vai criar uma secretaria de diálogo com base nessa aula, algo que veja, parece que os gestores não viajam, não conhecem, porque essa é a riqueza desses encontros. Porque com Buenos Aires não dá para viver só de tango, não dá para viver só de vinho e boa carne, né? Eu duvido que os gestores públicos que vão a Buenos Aires vão até a prefeitura, vão até a escola, a sua casa de governo, para verificar quais são os projetos interessantes e importantes que estão sendo verificados por lá, que são cases de negócio, que são cases de aplicação, né? O negócio coletivo é aplicado, replicado, né? Negociar um estilo de replicabilidade, né? Hoje não, você tem uma cidade que espera muito turismo, mas é muito rica na sua forma de pensar, é muito rica na sua forma de tratar. E hoje, Buenos Aires tem muito mais pessoas, por exemplo, do que o espaço ali da hora do Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro tem muito mais problemas do que a cidade de Buenos Aires. Entendem a complexidade disso? Então, ter um número expressivo de pessoas não necessariamente representa um cenário caótico, né? Pelo contrário, né? Os argentinos reconhecem as fragilidades da cidade de Buenos Aires, que ao mesmo tempo ela é problemática e ela é maravilhosa. Ela consegue ter as duas coisas no mesmo tempo. Ela é coexistente no mesmo dia, né? E existe o diálogo em órgão público. Então fica aqui um ponto, né, de reflexão, né? Se a mediação, né, aquilo que a gente só conhece hoje nos processos aí, mais do direito de família, começassem a ser incorporados na estrutura de órgão público dos municípios onde cada um que está assistindo aula reside, né? Nós não teríamos uma melhor contemplação social da prefeitura com os seus munícipes. Quando vai acontecer, vai acontecer uma obra, né? Um momento discutativo dos moradores, de diálogo, para entender os problemas que essa obra está causando, ou vai causar, né, a preocupação que isso vai causar, já diminuir ali os problemas, ou encontrar soluções alternativas, não seria uma possibilidade existente prática. Então, essa é a grande reflexão aqui. E trazendo essa temática, demonstra que isso existe, né? Que nós temos um ambiente favorável e que isso existe. Bom, já falei demais, eu complementei e repeti tudo aquilo que ele trouxe aqui para a mestria, e eu gostaria de saber se nós temos aqui, né, os nossos pesquisadores, nossos pesquisadores, nossos alunos, né, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida sobre matemática, algum apontamento, né, algum ponto de reflexão, o momento é agora. Tá? O momento é agora, fica aqui, deixo a palavra livre aqui para vocês, podem, né, ir aí de forma autônoma, não precisa criar uma hora, pode abrir o microfone, falando e perguntando aí. Vamos ver se tem alguma corajosa aqui hoje. Só tá meio tímido hoje, né?
É que falei muito bem. A verdade é que não tem muito mais que dizer. Não, fica tranquilo. Mira, eu vou dizer uma coisa a mais. Primeiro, vou aclarar a respeito do tamanho da cidade. A cidade tem um perímetro de 60 quilômetros e tem mais ou menos, medindo quilometragem, tudo tem 200 quilômetros quadrados, mas o perímetro é de 60 quilômetros, somente tem uma população de mais de 3 milhões de pessoas, mas tem muitas pessoas que vêm para a cidade de Buenos Aires para trabalhar todos os dias, aumenta muito a quantidade de pessoas que estão movendo de um lado ao outro, tem como 10 milhões de pessoas todos os dias recorrendo a cidade, com turismo, brasileiros, japoneses, tudo, e também temos uma densidade populacional aproximadamente de 15 mil pessoas por quilômetro quadrado, que é muito, porque aqui na cidade temos muitos prédios, muitos edifícios, então isso faz que as pessoas estejamos um pouco pegadas. Os números ultimamente falam de que a cidade de Buenos Aires está convertendo-se em uma cidade muito velha. Sim, velha. Porque as pessoas têm uma qualidade de vida muito boa, então estamos vivendo muitos anos, mas também porque as pessoas não querem ter filhos, querem ter cachorros. Temos aproximadamente uns 500 mil mascotas identificadas na cidade, então as pessoas preferem ter perros, preferem ter cachorros, preferem ter gatos, ou galinhas, ou patas, mas não querem ter filhos. Então, isso está modificando a estrutura da cidade. Então, talvez, em uns anos, começamos a fazer importação de bebês de crianças, mas a cidade tem problemáticas, e essa que eu estou dizendo é uma problemática nova, mas é uma problemática que vai ser que teria em conta para os anos que vêm. França, que acho que Paris tem a mesma problemática. O governo de Paris enviou cartas às mulheres em idade fértil para dizer que elas têm que ter filhos. A cidade de Buenos Aires ainda não fez isso, mas talvez não vou dizer que não vai passar. Mas a verdade é que temos problemáticas da cidade, que tem conflitos sociais, mas isso também, eu não quero fazer uma repetição constante, mas isso também é governança. Governance é também participar em as problemáticas e dar discussões, sim, discussões, ao menos falar disso. O ocultamento dos problemas é justamente uma coisa antidemocrática. Então, poner sobre a mesa, diz nós, não sei como se no Brasil se diz a mesma coisa, poner sobre a mesa, porque sobre a mesa é outra coisa, mas poner sobre a mesa as problemáticas é uma forma de obter ideias para a inovação pública, para a solução de conflitos, para fomentar a participação democrática. Então, acho que tudo isso está à disposição. A página web, o website do governo da cidade, por exemplo, e a maioria dos governos de aqui da Argentina, não somente estão obrigados a dar informação, sino que normalmente tem muita informação das políticas do governo e tem eixos temáticos, mas tudo isso era para que Brenda levante a mão. Estava falando para isso, está fazendo tempo. Boa noite, dá para me escutar? Sim. Sim. Tá, eu fiquei com uma dúvida sobre a mediação participativa que o senhor falou, e eu queria saber se existe o risco, né, da mediação participativa transferir ao indivíduo a responsabilidade por problemas que deviam ser solucionados por políticas públicas. A ver se entendi bem, que talvez fazendo uma mediação comunitária, uma mediação desse estilo, e a problemática fique mas a responsabilidade. A responsabilidade esteja na pessoa, quando talvez teria que ser uma responsabilidade do governo, uma responsabilidade do Estado, está bem? Bem,
O primeiro que agradeço, Brenda, a pergunta é muito boa, porque sempre nas mediações comunitárias podem suceder as duas coisas. Porque o Estado tem uma responsabilidade e essa responsabilidade tende que fique nas pessoas privadas, ou fique nos vizinhos, ou as pessoas de a pé, ou talvez o contrário, não? Que uma responsabilidade dos privados, uma responsabilidade de nós como vizinhos, como pessoas a pé, justamente tentemos que o Estado, que o governo tem que sair a resolver os problemas de todos, e muitas vezes isso também vai gerar mais conflitos. Quando nós temos que fazer um encontro público, justamente o primeiro que tentamos fazer é incluir dentro do encontro um acotamento, uma limitação, por exemplo, do assunto. Muitas vezes, alguns órgãos do governo, por exemplo, os convidam, enviam um convite para nós para dizer: temos que falar da problemática, por exemplo, de espaços comuns, de lugares por exemplo, para que as pessoas tenham espaços públicos, ok? E tentamos falar disso e acabamos falando de inseguridade, acabamos falando de problemáticas de trânsito. Então, a verdade é que isso é uma coisa que pode suceder, que é impossível que suceda, mas nós tentamos, o primeiro, dar uma base conceitual às pessoas, sim? Por exemplo, fazendo um painel de especialistas ou um painel de abertura, como eu estou dizendo, por exemplo, ou estou falando hoje, explicando quais são as coisas que são, por exemplo, responsabilidade dos vizinhos, ou responsabilidades das pessoas, como pode ser, por exemplo, os espaços próprios, ou que pode ser, não sei, as paredes da casa, mientras que a rua ou as partes que são comuns dependem do Estado ou dependem do controle do Estado. Então, o primeiro que tentamos fazer é ou seja, isso é uma questão mais de responsabilidade, não? Para que as pessoas possam ser responsáveis, tem que ter conhecimento. E um Estado aberto, um Estado que tenta obter participação cidadã, o que tem que gerar primeiro é conhecimento das pessoas. As pessoas têm que saber quais são as condições, sim? Por exemplo, que tem, por exemplo, por exemplo, as velocidades de trânsito, que tem que, por exemplo, se tentamos que a gestão pública faça a cobertura por exemplo, de espaços cidadãos, bem, especificamente as pessoas têm que conhecer quais são as condições disso. Tentamos que na escuta ativa, justamente as pessoas conheçam conheçam todas as particularidades. Mesmo isso que você falou, que você está perguntando, é uma coisa que pode passar, porque o certo é que muitas vezes as pessoas fazem uma reclamação de coisas que correspondem por exemplo, que pensam que corresponde ao Estado fazer a cobertura, mas são coisas que correspondem a elas. E isso também é uma realidade, porque a Argentina tem uma grande cobertura de coisas, porque o Estado é muito presente, porque o Estado é um Estado de benefactor de muitas coisas. Então, o Estado, na Argentina, todas as formas do Estado nacional, provincial, municipal, Estado da cidade de Buenos Aires, tem a cobertura de muitas coisas, tem saúde pública, tem escola pública, então tem muitas coisas que tem que resolver, mas a verdade é que quando os conflitos surgem de problemáticas que são bem privadas, o Estado, o primeiro que tenta fazer é dar um espaço para a solução de conflitos, bem, mas em caso de que tenha, por exemplo, uma necessidade de fazer uma aclaração, ou que tenha que fazer uma solução que seja do Estado, uma problemática que esteja a cargo do Estado, o Estado vai levar a uma pessoa, por exemplo, não sei,
uma vez um conflito que tinha que ver com uma obra, nós levamos o Estado da cidade levou a um especialista, a uma pessoa responsável que faz as ruas e que trabalha, um engenheiro, que explicou a problemática e explicou qual é a solução que o Estado propõe para resolver esse conflito. A verdade é que nas reuniões, usualmente, as responsabilidades ficam bem divididas. Não temos conflito disso. Talvez sim temos conflito, por exemplo, quando, sabendo que a responsabilidade é do Estado, hoje não é uma prioridade do Estado, tem que fazer a cobertura disso, ou é uma problemática que não está primeira na lista, ou que não tem pressuposto para fazer. Então, essa é uma verdade, que existem conflitos pelas atividades ou pelas responsabilidades do Estado, mas a verdade é que o Estado o governo tenta sair a fazer uma resposta rápida, principalmente para que, isso que eu falava, é melhor sair e responder, sair e falar, que deixar que o conflito vá já acrescentando. Não sei se eu respondi a dúvida, mas a verdade é que um espaço de diálogo sempre foi bem recebida pelas pessoas, porque entendem que o governo precisa legitimidade, e as pessoas entendem que um governo que escuta é um governo que dá confiança. Obviamente, precisamos que as pessoas mais de confiança tenham, muitas vezes tenham paciência, e a paciência da gente tem uma limitação. Isso é verdade também. Acho que atendeu ali a resposta, né, Brenda? Sim, muito obrigada. De nada. Mais alguém? Ô, prof, eu acho que todo mundo entendeu aqui que a Argentina é muito mais organizada e tá anos-luz, né, na nossa frente. Em 2023, eu fui com o professor Rodrigo participar do Comped, né, foi meu primeiro Comped, e nós tivemos a felicidade de conhecer a cidade, e a gente viu, né, que de fato as políticas públicas aí, elas são realmente eficazes, né, em comparação a essa questão dos conflitos que você mencionou, Damião, eu acho que nós precisávamos ter um pouco mais dessa conscientização, porque a gente busca resolver os conflitos, né, no judiciário ali, geralmente nas questões familiares, e agora que eu estou participando de algumas audiências, eu vejo que essas audiências de conciliação, elas são apenas para cumprir tabela, né, porque as pessoas já vão para a audiência com a convicção de que não vai ser solucionado nada. É uma audiência ali de 5 minutinhos que a gente vai falar não e PT salvação. O negócio é ir pro judiciário. E que muitas vezes, né, poderia ser resolvido ali, uma simples conversa, encontrar um meio termo um consenso para ambas as partes, né? E com isso, o judiciário aqui no Brasil fica amarrotado de demandas, né? Que muitas vezes são desnecessárias. É muito interessante a tua fala e convida nós, como alunos, né, a reflexão do que a gente pode fazer para melhorar e como é que a gente pode participar da sociedade, ser mais ativos aqui. Muito Muito obrigado. feliz de ver vocês, né? Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigado, Mayara. Sim, certamente. Temos muitas coisas para fazer, muitas coisas mais, não somente na cidade, também aqui, no grupo, nas propostas. Acho que temos muitas ideias boas, precisamos da vontade política, precisamos do pressuposto, precisamos fazer muitas coisas, mas acho que as ideias são boas, como dizemos sempre, mas precisamos que sejam levadas a cabo, que sejam postas em prática, e uma cidade bem ordenada, uma cidade com pessoas que
que tem participação, é uma sociedade muito mais justa, mais equitativa, nem falar de uma sociedade mais feliz, mas é a verdade que é uma sociedade mais próxima a isso, se cumprimenta com justamente isso, uma escuta, uma participação, com espaços de mediação, com construção, principalmente construção de consensos. O que nós podemos ver nos eventos, e isso é que as pessoas chegam ao evento muitas vezes bravas, e quando encontram, parecia como diz, com quem tenho que pelear agora? Mas não tem que batalhar com ninguém. Tem uma cadeira, tem uma mesa com medialunas, com café, com água, e vamos falar do problema, vamos tentar encontrar uma solução. Então, a pessoa automaticamente começa a avaliar a problemática, começa a avaliar conflito, porque está em um espaço de escuta. Já conheço, não é uma batalha ganhada, mas é um partido que começa a jogar-se diferente. Então, isso eu acho que é muito bom para isso. Muito obrigado, Mayara. Ok. Só lembrando a todos aqui do grupo, tá? Que estão aqui, mas que depois eu vou reforçar. Nós estamos em uma conversa, eu e o Damião, nós estamos ainda conversando e analisando a possibilidade de um evento em Buenos Aires. Não existe uma data, não existe um dia ainda definido, uma data definida, mas existe uma data sugerida. E a gente está dentro dessas sugestões ali, estabelecendo conversa entre universidades, com a possibilidade de termos um evento internacional na cidade de Buenos Aires, muito provavelmente mais ao final do ano. Talvez aproveitando um feriado, algo que possibilite 2 dias de evento lá, evento fechado, evento exclusivo aos alunos do projeto Crescimento. Não vamos esperando que seja um projeto como um conjuro, um ABDConst, com 2.000 pessoas, não funciona assim. É um projeto exclusivo, com acessos exclusivos, bem gourmetizado realmente aos pesquisadores do grupo. Mas eu acredito que o funcionamento depois vai trabalhar essa temática e a gente consiga, talvez, avaliar a possibilidade de trazer aí uma resposta o quanto antes, talvez até o final desse semestre, de quando vai ser o pessoal começar a se organizar e qual a possibilidade de acontecer isso aí. Certo, Daniel? É isso? Muito certo, e justamente estamos preparados para começar uma gestão, uma boa participação, principalmente um pouco de turismo acadêmico, pero tentando também que vocês conheçam muitas coisas aqui, estamos trabalhando. Então, proximamente vamos ter boas novidades disso e com uma data aproximada de talvez uma data boa, como é outubro, novembro, que tem boas temperaturas e muitas coisas aqui também para fazer. Então, agradeço também, Rodrigo, disso, né? E bons feriados no Brasil, né? Exatamente, que o Brasil tem aí feriados que nós não temos, então vamos poder fazer muitas coisas aqui também. Perfeito, pessoal. Então, eu quero agradecer, mais uma vez, ao meu amigo, pelo Pizarro, pela essa fala, e agradecer a todos aqui os presentes, né? Já são 35 minutos, e a gente volta, então, à nossa organização nos próximos encontros. Obrigado pela presença, obrigado a todas. O Arno está aí, grande abraço. Até mais, até o nosso próximo encontro. Voltamos a falar. Tchau, tchau. Nos vemos.